Se antes de você se aposentar, a gente tivesse uma conversa e eu te dissesse que o seu dinheiro perderia valor com o longo do tempo, você continuaria contribuindo ali com o INSS acima de um salário mínimo? Eu quero hoje passar para você o reajuste acima do mínimo para 2025. Quero que você que fique comigo até o final desse vídeo. Vai ser um vídeo curto, breve, onde eu vou te passar exatamente o que vai acontecer com o seu reajuste para 2025. Você vai entender de uma maneira prática, de uma maneira simples, de uma maneira didática. Mas antes de te passar tudo isso, eu peço que você não esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós aqui, para fortalecer a nossa luta. Ative o sininho da notificação para você receber os vídeos e as lives em tempo real. E comenta aqui embaixo em que lugar do país você fala comigo. E não esquece de dar aquele joinha aqui no vídeo, porque afinal de contas, eu tô aqui sempre gravando e trazendo informação qualificada, transparente e verdadeira para você que é aposentado e pensionista e quer realmente saber dos seus direitos, tá? Acerca dos assuntos financeiros aí, tá bom? Gente, sem mais delongas, eu quero mostrar para vocês aqui hoje os dados oficiais, tá? Porque esses dias atrás, aí, algumas semanas atrás, eu gravei um vídeo falando disso aqui também. Aí teve algumas pessoas que falaram: ah, essa informação não é oficial, Thaís, essa informação não é oficial. Poxa, gente, é oficial, já está ali nos veículos de informação, tá? E no começo do ano de 2000, no começo do ano não, meados ali de abril, mais ou menos, quando saiu, né, logo depois que saiu ali aquela avalanche que estávamos em briga, em guerra, do 3,71 de aumento, eu havia dito, eu falei, gente, o nosso governo federal, junto com o nosso Ministério da Economia, mais o Ministério do Planejamento ali, ou seja, Tebet e Haddad, junto com o Lula, eles estão fazendo uma força, uma manobra para segurar a nossa inflação, para justificar um aumento salarial acima do mínimo, bem abaixo do que foi agora em 2024 para 2025. Então, assim, esperem um aumento menor agora em 2025, vocês que tiveram aí o 3,71. Algumas pessoas discordaram comigo, falaram, não, não vai acontecer. E, gente, eis que aconteceu, tá? Eu vou colocar aqui para vocês na tela. Para quem contribuiu a vida toda acima do mínimo, para quem recebe acima do mínimo, o reajuste oficial para 2025 será de 3,65%, tá? Em contrapartida, o salário mínimo cresceu exatamente, tô abrindo aqui, 6,37%, tá? Mais de 3 pontos percentuais acima de quem colaborou com o INSS acima do mínimo uma vida toda. Aí eu faço aquela seguinte pergunta, né? Que é o que eu me pergunto hoje, e assim, conversando com a nossa rede de amizades aqui, que tem equiparado a mesma idade, pessoas ali entre 30, 35, 40 anos. Poxa, faz sentido colaborar com o INSS, será? Porque você vai lá, você coloca 3, 4, 5, 7 salários mínimos. O meu avô mesmo foi uma pessoa que era da indústria calçadista e a vida inteira contribuiu com o INSS sempre acima do mínimo. Se eu não me engano, ali com quase 6 salários mínimos e aposentou com um salário e meio. Um salário e meio. E ainda tem a política monetária que traz esse desequilíbrio para quem contribuiu a vida inteira acima do salário mínimo, trazendo uma realidade de aumento muito abaixo do salário mínimo. Ou seja, aquela pessoa que injetou dinheiro no INSS uma vida inteira, acima do mínimo, inclusive, colocando muito mais dinheiro dentro da máquina pública, hoje tem um aumento ridículo de 3,65. Em contrapartida, quem a vida inteira, às vezes nunca nem colaborou, aposentou por invalidez ou tem ali, né, um BPC Loas, o auxílio reclusão mesmo, tá? Vai crescer 6,37%, mais de 3 pontos percentuais acima de você. Então, assim, é muito injusto isso. Então, dentro da minha cabeça e das pessoas que eu convivo, que não somos aposentados hoje, nós não colaboramos com o INSS mais. A gente pega as nossas reservas financeiras e a gente aporta em uma previdência privada, onde a gente vai ter realmente o controle sobre o nosso dinheiro. Porque pensa, essa previdência social hoje que você contribuiu a vida inteira, você fez um investimento ali, né? Você tirou uma parcela do dinheiro do seu orçamento, é,
obrigado, que seja ali por registro de carteira ou por vontade própria, pagando as guias do INSS ali, mas você investiu. Você pegou parte do seu dinheiro e você investiu na máquina pública, visando uma segurança no futuro. Tipo, poxa, vou ter uma segurança ali de ter um salário garantido. E aí você tem um reajuste totalmente indigno de 3,61. Em contrapartida, uma pessoa que está presa, com auxílio reclusão, um criminoso, né, que não contribui com a sociedade, muito pelo contrário, que surrupia as pessoas, está preso e tem ali o auxílio reclusão para custear as necessidades dos familiares, recebendo um salário mínimo, ele vai ter um aumento de 6,37%. Então, assim, é ridículo isso. A gente vive hoje um cenário na economia brasileira que é ridículo. Tanto que algumas manobras do nosso governo federal, junto com o Ministério da Economia ali, e do Planejamento, têm assustado os investidores, e por isso que eles estão vazando do nosso país. E aí, por isso que a gente vê a taxa, né, subindo absurdo, impactando nos empréstimos que vocês fazem. A gente vê o índice inflacionário crescendo absurdo, tanto que eu falo várias vezes aqui, sem medo de errar, gente, a nossa inflação é maquiada. A nossa inflação não chega a 3, qualquer coisa de forma alguma. De forma alguma. Nos últimos anos, gente, faz aí a conta. Antes a gente ia com 100 reais no supermercado, a gente conseguia comprar X coisas. Hoje a gente vai com 100 reais no supermercado, a gente mal consegue fazer a feira de verdura. Então, assim, a nossa inflação, e eu estava em um comitê de economia esse final de semana, a nossa inflação sensitiva, ela beira a 18%. 18%. Só que por que que o nosso Ministério do Planejamento, junto com a da Economia, precisa segurar essa inflação? Justamente para justificar o aumento do salário. Porque pensa, um aumento de salário indo para casa dos 18%? Poxa, eles não querem isso, de forma alguma. Né? Porque isso impactaria ali nos cofres públicos, enfim, uma série de coisas. Então, gente, a economia hoje, ela é muito maquiada com a politicagem de ter que tirar o dinheiro dos nossos cofres públicos. É justamente isso, tá? E eu preciso trazer isso aqui para vocês com muita clareza, porque é exatamente como a revisão da vida toda, o que a gente mais vê hoje em dia é vídeo de gente trazendo sensacionalismo, e isso, e aquilo, trazendo juridiquês, sendo que é um julgamento altamente político, tem interesse político nisso. E, infelizmente, se a alta cúpula lá, que é a nossa corte, junto com o nosso governo federal, eles não quiserem trazer essa questão da revisão da vida toda, não vão. Então a gente precisa unir forças e mostrar que o povo não é burro mais, que o povo não é cego mais. Eu postei esses dias lá no Instagram uma frase onde diz que um governo, ele não teme o pobre, ele teme o pobre que pensa. Ele quer o pobre burro. Então, o que eu preciso trazer para vocês aqui, aposentados e pensionistas, e não me entendam mal, tá, gente? Eu não tô querendo aqui é, enfim, julgar ninguém, nem deixar vocês aí. é, Enfim, hoje em dia a gente não pode falar muitas coisas que as pessoas já se doem, né? Mas eu quero que vocês entendam que o aposentado hoje, que recebe ali entre um salário mínimo até três, ele é visto pelo nosso governo como massa de manobra. Ele quer colocar migalhas na sua mão e fazer com que você estoure foguete para ele no ano de eleição. E é por isso que eu decidi trazer esse canal aqui, para fazer com que pelo menos uma parcela de aposentados e pensionistas entendam como que funciona a política e a economia. Que não adianta nada a gente mostrar números e a gente tentar forçar uma economia legal aqui, uma macroeconomia, e se a gente tem um projeto político extremamente grosseiro, que hoje dentro de um governo de esquerda, e fique bem claro aqui, gente, que eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou do povo, eu acho que o tem que ser justo, tem que ser justo. Os governos de esquerda, eles têm algumas pautas sociais interessantes, em contrapartida, os de direita zelam por uma classe um pouco mais abastada, que são os empresários ali, sim. Só que ambos os lados têm os seus interesses e maneiras de enxergar. Porque um governo que facilita a vida do empresário, o empresário, consequentemente, vai gerar mais emprego, que vai gerar mais dinheiro para a economia. Então, são duas coisas, entendeu? Que comungam exatamente com o mesmo princípio, que é ajudar uma classe que necessita e carece de dinheiro, de trabalho, exatamente como é
que é o que necessita, né? Só que o governo de direita, ele gera emprego, ele gera receita. No governo de esquerda, existe mais projetos de leis para que as pessoas dependam cada vez mais do governo e fiquem cada vez mais à mercê do governo, que é tudo que a gente precisa começar a entender. O porquê que o governo quer necessariamente que você dependa dele? Justamente para isso aqui, ó, para você ter um reajuste ridículo, entendeu? E você está exatamente na mão dele. Você colaborou a vida inteira com dinheiro e um dinheiro alto, e agora você tem um reajuste menor do que um auxílio reclusão, do que uma pessoa que está presa. Isso é injusto, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui, porque para evitar depois os comentários de tipo, nossa, essa informação é oficial, não vi nem nada postando. É oficial, tá, gente? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Vou compartilhar a matéria, depois, se vocês quiserem, vocês podem buscar, tá? O computador tá um pouco lento. Ontem, inclusive, eu fiz uma live onde não facilitou minha vida de jeito nenhum essa internet e esse computador, mas eu vou fazer outra. Vamos lá, vamos lá. Abre aí, meu amigo. Colabora com a gente. Colabora com esse povo. Estão vendo aí, gente? Estão vendo aí? Reajuste INSS 2025. Quem ganha acima do mínimo terá correção de 3,65%, tá? Isso aqui, gente, é uma coisa que eu estive junto lá na secretaria, tá, do INSS, e a gente tentou entender o porquê desse reajuste tão desigual. Disseram pra gente que era uma escolha de Sofia, isso aqui, onde o nosso governo federal hoje, que é de esquerda, e aí volto a dizer, é um governo que quer equiparação salarial. Que aí é onde eu falo, né? Existe o governo de direita, que é daquela questão, né, mais meritocrática e gera emprego e quer que as pessoas se desenvolvam por conta própria. E existe um governo de esquerda que tem mais políticas sociais e querem pegar o dinheiro da máquina e colocar na mão de pessoas. E aí isso a gente tem criado, né? Os nenéns da vida, que nem trabalha nem estuda. A gente tem tirado dinheiro de uma classe que trabalhou a vida inteira e colaborou acima do mínimo, e a gente tem jogado todo mundo na mesma, tem batido todo mundo no liquidificador e deixado todo mundo na mesma linha de salário. Ou seja, você que contribuiu a vida inteira com mais de um salário mínimo, injetou muito mais dinheiro na máquina, você, num futuro muito próximo, será equiparado salarialmente com o mínimo, tá? Porque o seu reajuste está crescendo bem mais lentamente do que o reajuste do mínimo. Então, a pessoa que você estava aqui na frente, ó, automaticamente, com o tempo, vai se igualar. E eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Para 2026, esperem uma correção menor do que 3,65. Esperem, porque é exatamente isso. O governo Lula, ele vai querer e vai ser uma manobra muito forte dele, principalmente no no ano de reeleição, onde ele vai falar: olha, eu equiparei os salários. Eu aumentei drasticamente o salário mínimo. Em contrapartida, o que ele precisou fazer? Diminuir daqui para crescer aqui. Entendeu? Então, existe sim essa desigualdade, é onde as pessoas que, pela meritocracia, colaboraram uma vida inteira, estão sendo prejudicadas hoje. Porque eles estão tirando de vocês, que colaboraram acima do mínimo, para injetar aqui, ó, no mínimo. Por quê? O que é o discurso do presidente, né, hoje, que é o Luiz Inácio Lula da Silva? Aumento de salário mínimo. Aumento de salário mínimo. Equiparação salarial. É esse o discurso forte dele. Só que ele não vê que de cá ele tem lesado uma certa classe de pessoas que é a classe média, que tanto se fala, né? Muitas pessoas falam, inclusive existe muitos vídeos falando aí de pessoas que é dos governos esquerda, que tipo, a classe média não serve para nada. A gente vai acabar com a classe média.
Por quê? Para eles só existem dois tipos de classe, os ricos e os pobres. Ponto. A classe média nem sequer deveria existir. Então, é exatamente com a classe média que eles querem acabar. Que é você que está hoje dentro dessa classe aí do acima do mínimo. Que aí você vai se tornar um assalariado e é exatamente isso. Aí, quando o salário se equiparar, o que, que vai acontecer? Vai todo mundo começar a crescer igual. E aí, vocês acham que vai todo mundo crescer com 6,87? Não, 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 não. Vai todo mundo crescer com menos, com o menor índice possível, que é aquela correção pequenininha acima da inflação. Porque se for ver esse reajuste para 2025 aqui de quem ganha acima do mínimo, gente, vocês não tiveram nem a correção da inflação. Então, vocês, em um futuro muito próximo, talvez vai ter até que começar a pensar em renda extra, porque a inflação cresce muito além do salário de vocês. Eu estou falando aqui que a gente tem uma inflação maquiada que beira 3,44, se eu não me engano, da última vez que eu olhei. Mas a gente sabe que a nossa inflação sensitiva, né, a qualitativa, ela beira 18%. Então, quanto menos cresce o seu salário, mais você depende de renda extra ou menos você consegue consumir. Então, das duas, uma. Ou você vai ter que ir para o mercado de trabalho, fazer renda extra, ou você vai quase passar fome. Porque as coisas vão ficando cada vez mais caras. Hoje, até para comprar ovo, tá difícil. Esses dias eu fui no supermercado, uma dúzia de ovos estava R$ 20. É um absurdo, né? Aí vem gente aqui e fala que promete picanha. Poxa, Thaís, então você é de direita, você é de esquerda? Eu sou do povo, eu sou do justo. Eu acho que querer emburrecer as pessoas com esses discursos grosseiros é demais para o meu gosto. Quem aí viu o pobre por acaso comer picanha? Tá mal conseguindo comer ovo. Aqui na minha região, pelo menos, gente, ovo tá caro. É algumas sazonalidades dele no mês ali que bate ali R$ 13. Mas contra, em via de regra, é 19, R$ 20. Uma dúzia de ovos. Então, por favor, gente, a gente precisa colocar o dedinho na consciência. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o. Eu acho que eu não vou conseguir. Tá muito lento, senão eu vou me estender demais nesse vídeo. Eu até queria ter feito um vídeo menor. Mas quando a gente vai falar de economia, de política monetária, eu me empolgo. Porque eu acho que é tão injusto tudo isso que esse governo está fazendo hoje, principalmente com você, que colaborou sua vida inteira acima de um salário, você aportou seu dinheiro, você investiu seu dinheiro, você está vendo depreciação do seu dinheiro. Pensa, é como se você tivesse colocado dinheiro na bolsa de valores e essas ações estivessem perdendo valor e você estivesse perdendo dinheiro todos os meses. É isso que está acontecendo. E aí, eu não vou nem entrar no mérito, né, da gente estar falando aqui dos juros altamente abusivos que pessoas que têm empréstimo sofrem, dos descontos sindicais na folha de pagamento de maneira criminosa. Eu não vou nem falar disso. Não vou nem falar. Vou apenas me abster aqui nesse aumento ridículo de 3,65. E eu peço que você comenta aqui embaixo para mim a sua indignação também, você que recebe acima do mínimo. Não esquece de se inscrever no canal, ative a notificação. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.